E aí galera, Jason aqui para iniciar mais um vídeo aqui do nosso quadro onde eu desenho personagens enviados por vocês. Eu pego os seus personagens originais dos seus mangás e eu redesenho eles aqui no meu traço, no meu estilo, como seria se eu estivesse desenhando um mangá com esses personagens. Lembrando que para você enviar o seu personagem aqui para aparecer nesse quadro, você pode responder o formulário que está aqui na descrição desse vídeo, ou você pode se tornar membro. Eu sempre estou pegando ali um de membro e um da nossa lista padrão. Nossa lista padrão geralmente, né, vai ter ali mais personagens, mais envios, então vai demorar um pouco mais para o seu personagem aparecer, mas se você puder se tornar membro a partir de R$3 por mês ali, você consegue ter o seu personagem desenhado antes ali, assim como também ter a sua sinopse analisada antes no nosso podcast de análise de sinopse, análise de ideia de mangás, além de ter também acesso a esses vídeos com antecedência. Então, geralmente, quando a galera tá recebendo aqui, né, quem tá vendo esse vídeo aqui no dia de lançamento, os membros já receberam esse vídeo, às vezes até com uma semana de antecedência. Então, quando você tá vendo esse aqui, os membros já estão vendo o próximo episódio ali do de sinopse, e quando sair o próximo de sinopse, tá vendo o próximo episódio ali de desenho dos personagens. Então, eles sempre estão à frente ali, quando eu consigo gravar com essa antecedência, né? De vez em quando acontece um imprevisto ali, acaba demorando um pouco mais, mas eu sempre tento lançar com antecedência aí pros membros, além de, claro, me ajudar demais a continuar com esse trabalho aqui na internet. Então, muito obrigado aí para todos os membros. E a nossa primeira personagem aqui de hoje é a Haruka Ryuzaki, da nossa inscrita, né, e membro aqui do canal, Carol Heinkelin, cara. Vamos dar uma lida aqui nas informações que a Carol deixou sobre a Haruka pra gente, enquanto eu desenho ela aqui e reimagino a Haruka no meu traço. Então, como eu já disse, o nome dela é Haruka Ryuzaki, né? Haruka, que é com H, né, e Ryuzaki, que é com R, e aí no japonês assim a gente lê dessa forma, né? A personalidade aqui que a Carol descreve para ela é séria, disciplinada, comilona, justa e bondosa. Então a gente tem uma personagem ali, né, meio que no modo quase lawful good, né? Então ela é uma personagem ali que ela, apesar de ser bondosa e tal, ela tem uma certa seriedade, né? Então ela não é para aquele lado mais alegre ou algo assim. Personagem bem séria, disciplinada, então também leva para esse lado da seriedade, etc, né? Você pega quase como se fosse uma militar ou algo assim, é o que eu consigo imaginar. E eu gostei de você ter, né, todo esse enquadro da personagem dentro ali de séria, disciplinada, justa, bondosa, né? Então você cria ali quase que a figura de uma paladina para personagem, mas daí você coloca uma característica que vai dar um pouco mais de comédia para essa personagem, que é o fato exatamente dela ser comilona. Então gostei aqui dessa característica. Eu adicionaria talvez algum defeito para ela, talvez esse defeito pode estar relacionado exatamente com essa personalidade séria, disciplinada, justa e bondosa, né? Talvez isso faça com que ela seja um pouco ingênua, né? Então às vezes seguir ordens sem muito questionar ou algo do tipo. Esse tipo de coisa pode ser interessante para a gente trabalhar ali a jornada, né? O arco da personagem de aprendizado ao longo da história. É sempre interessante a gente adicionar algum defeito que ele possa aprender com esse defeito a se tornar um ser humano melhor ao longo da história, né? Para que no final da história ele tenha passado por essa jornada interna também, além, claro, dos próprios conflitos que esse personagem vai enfrentar ao longo da história. Na descrição física aqui dela, antes de ir para a descrição física, vamos falar aqui sobre o objetivo da personagem, que é vingar a morte da família e poder viver sem medo de perder as pessoas que ama. É um objetivo que eu acredito que funcionaria para quase qualquer personagem. Particularmente com a personalidade dela, eu imagino que ela poderia ter um objetivo um pouco mais altruísta e menos pessoal inicialmente. Quando coloca vingar a morte da própria família, eu sinto que combina com um personagem com outro tipo de personalidade, né? Mas a gente fala um pouco mais sobre isso mais pra frente. Vamos pra descrição física aqui da personagem, que você já tá vendo, mas a Carol me enviou duas imagens da personagem. Eu achei que essa aqui entrava melhor no vídeo e combinava, mas a outra descrição, a outra imagem tem ali com as roupas que seriam mais as roupas dela mesmo ali na história, que é mais perto desse formato que eu tô fazendo aqui, né? Então com o top branco e as alças pretas, né? E aí eu até fiz como se fosse uma espécie de suspensório, não sei, enfim, de suspensório ali nesse top branco, né? E aqui diz a descrição física dela. Ela tem uma pele branca, tem olhos dourados, cabelo branco, calça marrom, botas pretas que possuem pequenos bolsos para guardar munição. Achei interessante essa característica das botas dela terem os bolsos. Usa regata branca e alças pretas com fivelas.
Eu acabei esquecendo de fazer as fivelas agora, parando pra pensar. Aqui, eu fiz como se fossem suspensórios. Mesmo lendo ali, eu acabei esquecendo das fivelas completamente. Peço desculpa aí, Carol. Diz que ela tem 3 colares no pescoço e munhequeira nos 2 pulsos. Eu gosto de personagens com munhequeiras porque, particularmente, eu tenho uma certa dificuldade de fazer de maneira natural a passagem do pulso para a mão, né? Então, esse momento ali, esse pedacinho do corpo onde você está desenhando o pulso do seu personagem normal, né? Continuação ali do antebraço, e você vai passar para a mão, né? Então você tem que meio que fazer um desenho ali que vai crescendo, né? Eu tenho dificuldade, então, às vezes, a gente colocar uma manga comprida no personagem, colocar uma munhequeira, um relógio, uma pulseira, qualquer coisa ali que você tenha uma quebra entre pulso e mão, funciona legal para você conseguir fazer esse desenho ali com mais facilidade, se você tiver a mesma dificuldade que eu tenho. Inclusive, né? Para animação usam muito isso, usam muito essas quebras em determinadas articulações do corpo para ficar mais fácil animar. Então, para um animador é muito mais fácil ele simplesmente fazer essa manga comprida, esse detalhe, para ele poder meio que animar a mão separada do braço sem ter que ficar redesenhando essa conexão o tempo inteiro. Então, é uma técnica que vários animadores usam e que, se você tem certa dificuldade como mangaka, aí de repente você pode usar também. Isso não me impede, tem vários personagens que eu faço que tem ali, não tem nada desse tipo, e aí a gente tem que ralar mesmo para aprender, faz parte, né? Também a gente desenvolver e trabalhar nossas dificuldades para aprender e não ter mais essas dificuldades. Mas eu acho legal compartilhar aqui, né? Que todo mundo tem dificuldade também com fazer alguma coisa e todo mundo acaba contornando isso de alguma forma da maneira que pode. Um detalhe que eu achei muito interessante nela é os olhos dourados ali. Eu acho que combina bastante com o cabelo branco e tal, com a pele branca, com esses detalhes dela. É claro que num mangá preto e branco a gente não iria ver esses olhos dourados, né? Então ficaria isso mais por conta da capa ou de alguma coisa desse tipo, né? Uma página colorida que viesse ali antes da história para que o leitor pudesse estabelecer, ou através de falas de personagens, né? Muitas vezes a gente tem dúvida em como introduzir cores, né, descrições de cores no nosso mangá, porque o mangá é preto e branco, então o leitor não vai é, perceber isso de imediato se a gente não mostrar de forma colorida anteriormente. Uma forma é fazer outros personagens comentarem sobre isso. A dificuldade é como que você vai fazer esses personagens comentarem de maneira natural, né? Então não só falar, tipo, olha, você tem olhos amarelos, e aí tipo, ela fala, nossa, todo mundo tá vendo, por que que a pessoa faria um comentário assim? Mas, tipo, isso daqui é dourado que nem os seus olhos, ou algo assim, ou qualquer referência ali que torne isso de maneira um pouco mais natural ali pro leitor captar aquela ideia, né? Pegar ali aquela exposição de que o olho dela é dourado ou qualquer outro elemento de cor na sua história. Só que não fica aquele negócio ali muito robótico, que fique muito na cara, que é só o autor querendo explicar pro leitor as cores envolvidas ali na história, né? Então é interessante de fazer, mas tem que tomar cuidado para fazer de uma maneira natural. É, e eu já falei aqui sobre equilíbrio de preto, é algo que eu sempre costumo observar em personagens. Eu achei que ela tem um equilíbrio de preto bom. Com as botas pretas vai ficar legal, então você vê ali que tem preto na alça, preto na munhequeira, tem preto no cinto e depois preto nas botas, então a gente consegue criar uma quebra legal. Se as alças fossem brancas e o top fosse preto, também funcionaria. Você pega ali na imagem que a própria Carol fez, né? Que tá aqui do lado que você tá vendo. O top preto também funciona muito bem com ela. O que eu faria aqui no caso, né? Que nem ela fez ali com o top preto, seria, e eu fiz inclusive no desenho, não fazer os 3 colares dela, que parece uma característica bem marcante, né? Ela ter 3 colares, não é todo mundo que você vê na rua que vai estar andando com 3 colares assim. É fazer eles um pouco mais perto do pescoço, né? Um pouco mais curtos, para que você não tenha essa questão ali onde, né, no top preto você tá vendo ali que ela teve que fazer a linha do colar ficar branca para ela ficar aparente depois do top preto, né? Então, isso é um negócio que na hora que você vai desenhando ali vai dando um trabalho para você ter que sempre ficar refazendo isso. E aí, uma das formas de contornar, independente ali do top ser preto ou branco, é você fazer um pouco mais curto ali. Então, eu fiz realmente como se
o primeiro colar fosse quase que uma gargantilha mesmo, né? Então ele tá realmente colado ali no pescoço. Claro, nada que vai sufocar a personagem, mas tá colado no pescoço. E aí eu consigo diminuir a distância dos outros dois para ficarem acima ali do decote dela, digamos assim. E aí você não ter essa questão do colar ficar entrando na blusa dela, principalmente se a gente fosse mudar para blusa preta, que aí realmente daria mais trabalho para ter que ficar fazendo essa linha branca, esse contorno branco. Que quando é uma linha fina, para você fazer esse contorno branco, às vezes dá uma poluída, às vezes não dá para enxergar direito. Então, assim, é um trabalho, é um problema, então dá pra gente contornar isso de algumas outras formas. Que eu acho que podem ficar interessantes. Sobre o objetivo da personagem que eu falei que ia falar um pouco mais pra frente, eu acredito que talvez ela possa ter esse objetivo sim, né? Como eu disse, eu acho que para a personalidade dela, a gente poderia encarar mais essa outra parte de poder viver sem medo de perder as pessoas que ama. É, seria interessante no sentido de que ela é séria, disciplinada, justa, bondosa, então eu consigo imaginar ela dentro de uma história onde isso seria usado meio que para manipular ela de alguma forma, e exatamente essa bondade, essa justiça que ela tem com esse objetivo de viver num mundo melhor, digamos assim, faria com que ela obedecesse ordens sem questionar, e algumas dessas ordens não seriam ordens muito corretas, e aí a gente iria desenvolvendo e trabalhando a trama em cima disso. Claro, a gente não tem a trama aqui descrita, né, para poder ver como que esse objetivo se relaciona com a trama em si, mas seria algo que eu imaginaria. E aí, dentro do lance da vingança, combando com essa personalidade dela, eu imagino que em vários momentos a gente teria que mostrar a Haruka meio que se perguntando se isso seria o certo. Afinal de contas, se ela é justa e bondosa, a gente teria talvez um conflito entre a parte de justiça dela, dizendo que se alguém fez algo errado, essa pessoa merece pagar por aquilo que fez, né? Merece sofrer as consequências daquilo que fez. Então, é uma parte da justiça que levaria ali à vingança, né? Meio que a vingança é um passo extremo da justiça, digamos assim. Né? Então você teria a justiça, e se você der um passo a mais e for para o extremo, você tem a vingança, que é você se passar ali do que seria realmente justo e só ser punitivo, né? Só que o lado bondoso dela iria brigar com isso, pensando exatamente nesse ciclo de vingança, né? Que se ela faz algo ruim para alguém que fez algo ruim, talvez ela tá se equiparando com essa pessoa. E aí a gente tem o famoso ciclo de vingança, né? Que é uma pessoa faz algo ruim, a outra pessoa se vinga, por conta dessa vingança gera vingança de outra pessoa, e aí vingança gera vingança e vai indo assim infinitamente até que todo mundo esteja morto, ou sei lá, ou alguém desista desse ciclo. Então seria talvez um questionamento interessante que combinaria com a personalidade dela. Gostei bastante aqui da Haruka, curti o estilo dela, fiz ela aqui mais ou menos na mesma pegada do desenho ali que eu selecionei, né? Então, ali como se ela estivesse treinando, meio suada, meio suja e tal, né? Imaginei ela realmente com esse estilo mais militar. O lado bondoso dela também, fico pensando se ela usaria armas de fogo, que fala ali que usaria para guardar munição. E aí eu fico imaginando como que iria funcionar essa questão também, do lado bondoso dela, se seria algo que ela faria, tirar vidas, assim, meio que numa missão. E aí dá para contrastar exatamente com essa questão de ela tira vidas pelas ordens que ela recebe, porque ela acredita que é para um bem maior e tal, e aí, novamente, daria para encaixar numa trama de manipulação, onde ela percebe que talvez essas vidas que ela tá tirando, supostamente por um bem maior, não é tão bem maior assim, ou como ela pensava. Eu acho que dá para fazer um arco legal com relação a isso. E a nossa próxima personagem, aqui indo para nossa lista padrão, né, dos demais inscritos aqui do canal, também é uma personagem feminina, então hoje aqui foi o dia das personagens femininas. Ela é a personagem do Cauã Santos e a gente não tem um nome para ela, porque o Cauã ficou tão empolgado aparentemente ali com enviar a personagem, não sei, que acho que ele não leu exatamente as informações que eu tava pedindo ali no formulário, né, pra você inscrever seu personagem ali. Eu deixo um formulário onde você vai respondendo ali essas informações do formulário para ficar um pouco mais organizado aqui, e inclusive eu consegui pegar a ordem, né, que foi enviado e tal. Eu tive bastante dificuldade no começo, quando eu fui tentar fazer esse quadro aqui as primeiras vezes, porque minha caixa de e-mail ficava lotada, ou as pessoas não conseguiam criar conta no site ali que eu falava para elas uparem, então foi tendo umas certas complicações, e aqui eu acho que esse é um jeito bom, onde eu posso receber os desenhos de vocês, não ocupar ali o meu e-mail a ponto de ele, sei lá, parar de receber porque ficou cheio, e nem ter muito problema com a questão do site onde vocês vão ter que postar, porque todo mundo tem conta no Google e você pode comentar ali o link do seu personagem
em qualquer site ali que eu consiga visualizar a imagem, então fica da sua escolha, daqueles que você já tem conta, etc. Até Instagram tá valendo. Desde que eu consiga visualizar ali e poder baixar a imagem do seu personagem, né? Pra poder colocar aqui, pra fazer essa visualização lado a lado ali, que fica maneira pro vídeo. Pra vocês verem como que o autor representou aquele personagem dele e como que eu vou representar. Claro, em algumas situações aí, se você for só roteirista e não tiver nenhuma imagem do seu personagem, você pode só enviar a descrição física dele ali, que a gente tenta fazer aqui também, não quero excluir a galera que não desenha, porque o canal aqui fala sobre criação de mangá e roteiro é uma parte muito importante da criação de mangá e roteiristas estão aí presentes na nossa vida, ok? Vamos falar aqui então da personagem que não tem nome, porque o autor, na parte aqui onde eu peço para ele dizer o nome dela, ele descreveu um pouco da personalidade dela. Falou que ela é arrogante, estilo Vegeta e louca, estilo Coringa. Ela é uma híbrida, que o autor escreveu Hóbrida, achei muito engraçado. Vou chamar ela de Hóbrida daqui pra frente então. Ela é uma híbrida modificada em laboratório e devido à viagem no tempo, e não tem mais nada, porque aqui era um texto curto, porque era só o nome da personagem. Eu acho que cortou o texto que ele colou aqui, não sei se ele percebeu e ficou assim mesmo. Na descrição aqui da personalidade dela, né, acho que com base ali no que a gente viu antes já dá para entender um pouco, mas ele marcou aqui que ela é alegre, inteligente e maliciosa, e diz ali que ela é meio tarada no protagonista e tem um estilo e tem a personalidade estilo da Bulma de Dragon Ball. Eu não sei exatamente, eu não consegui encaixar a personalidade da Bulma nas descrições que foram feitas aqui. A Bulma ela é meio ambiciosa, um pouco gananciosa, talvez tenha alguma coisa a ver com isso, mas a Bulma também tem uma relação de ela é muito amiga, muito companheira, mas também é muito estressada, e aí isso pra mim é completamente diferente aqui de como foi descrita, porque por mais que fale que ela é arrogante, mas fala que ela é alegre e ela é maliciosa, então acho que uma personalidade mais estourada igual a da Bulma não combinaria. Então não sei exatamente o que o autor quis dizer quando comparou ela com a Bulma do Dragon Ball. Se tiver algum chute, algum palpite, deixa aqui nos comentários, e se o autor estiver vendo aqui, por favor, deixe nos comentários aí a sua descrição. Realmente ficou meio complicado aqui entender. Aí aqui, né, qual é o principal objetivo do seu personagem? Essa pergunta que eu deixo aqui para todos os autores responderem, porque eu sempre comento aqui nos vídeos de sinopse, né, nos episódios do nosso podcast, que uma das coisas principais para a gente conseguir estabelecer uma trama para nossa história, realmente uma história, além de todas as ideias que a gente tem, é imaginar um objetivo para o nosso protagonista trilhar aquele caminho. Então eu acho interessante perguntar isso, porque muitas vezes as pessoas focam ali na aparência do personagem e nas habilidades que ele vai ter e esquecem que esse personagem é uma pessoa e que você é muito mais do que as suas habilidades e do que a sua aparência. Você tem sonhos, você tem desejos, você tem coisas que você quer realizar, você tem um passado, você tem um futuro que você imagina para você. Então, para a gente tornar o nosso personagem um pouco mais humano e também para a gente conseguir tornar o nosso processo de criar uma trama um pouco mais fácil, né? Um pouco mais intuitivo, é legal sim criar uma ideia de objetivo para o nosso personagem. Ok, o autor diz aqui que ela simplesmente é neutra e quer ver o circo pegar fogo, que ele escreveu Oegar Foto. Pode ser como fala, o corretor do celular que deu uma trollada nele aqui. E diz que ela só liga para si mesma. Mas aí a gente tem um pequeno, como eu posso dizer, uma pequena contradição nessa parte aqui, porque diz que ela só quer ver o circo pegar fogo, e ela é meio que neutra, mas ela só liga para si mesma. E quando eu leio um personagem que só liga para si mesmo, eu imagino que é um personagem que tem ali um objetivo, tem algo que ele quer, e ele meio que não liga para nada que vai acontecer, para consequências ou coisa do tipo, ou para quem ele tenha que passar por cima, ou puxar o tapete para realizar aquilo que ele quer. Só que se ela não quer nada, ela só quer fazer o caos, digamos assim, você meio que cria uma ambiguidade ali na personagem. Eu acredito que com essa personalidade, né, e pelo que o autor falou ali, que ela tem uma tara no protagonista, ela não é a protagonista, né, ela é uma coadjuvante ali da história. Talvez ela não seja uma personagem que seja central, né, eu consigo imaginar ela talvez nem como uma vilã, realmente uma coadjuvante ali, que vai aparecer de vez em quando, vai fazer algumas besteiras, vai causar ali um grande problema e tal, mas realmente não vai ser muito importante. Mas eu realmente acredito que seria interessante que talvez, principalmente por conta dessa personalidade maluca dela, né, quanto mais caótico um personagem às vezes mais interessante fica ele ter um objetivo
ali na história, principalmente um objetivo que gera uma certa surpresa, né? Na descrição aqui do personagem, onde ele revela um pouco, mais ou menos, o que ela faz na trama, né, que eu já tinha lido previamente para poder fazer aqui a ilustração, né, e tal. Eu não só me baseio no que o autor desenhou do personagem, mas sim também um pouco na personalidade, até para definir pose, expressão, etc. O autor fala um pouco mais sobre essas questões dela e me leva a crer que seria muito interessante se essa personagem tivesse realmente um objetivo e que todas as ações que pareciam desconexas dessa personagem ao longo da história, no final mostrassem que tem uma certa conexão com algum objetivo. Vamos pegar, por exemplo, o Coringa do Cavaleiro das Trevas, né? Ele fala o tempo inteiro que ele é um agente do caos, que ele é alguém que não tem um objetivo, que não tem planos, que ele fala, né, eu sou um cachorro correndo atrás de uma roda, mas eu não sei o que fazer se quando eu alcançar essa roda. Então ele tenta jogar essa ideia de que ele é completamente caótico e que não tem plano nenhum, mas na verdade ele faz vários planos e ele tem um ponto e um objetivo muito claro. O objetivo de provar que qualquer pessoa pode se corromper desde que, né, dado o gatilho certo, né? Então qualquer pessoa pode ficar maluca ali, dado o gatilho certo, que é muito parecido com o objetivo do Coringa no A Piada Mortal, né? Dizendo que qualquer pessoa está a um passo de ser louco desde que tenha um dia ruim. No caso aqui a gente troca um dia ruim para vamos dizer assim, um acontecimento específico, realmente, o próprio Coringa fala no final do filme, né, um empurrãozinho para que as pessoas vão à loucura, e é exatamente o que acontece ali no filme, né, ele perde em uma parte desse objetivo, mas ganha em outra parte ali com outro personagem que está presente no filme. Enfim, então, ele diz que é de um jeito, mas a gente acaba percebendo uma certa lógica nas atitudes dele ali mais para perto do final do filme. E aí isso acho que faz o personagem parecer ainda mais inteligente, né? Esses planos bem bolados e essa questão de ter um objetivo, por mais que não esteja claro, ou por mais que ele faça de maneira caótica, mas você vê que não só ele tinha um objetivo, como ele conseguiu vencer nesse objetivo quando ele corrompe ali o Duas Caras. Vamos ler aqui a descrição que o personagem falou, que o autor fez dela. Que o personagem fez de si próprio, só faltava. Ela é uma mercenária que só liga para ela mesma, repetindo o que ele falou ali em cima. Só que se ela é mercenária, eu imagino que ela faça missões em troca de alguma coisa. Novamente, ela quer dinheiro, ela quer riqueza, sabe? Eu acho que falta ali pensar um pouco mais a fundo sobre essa personagem. Eu acho que ela tem sim um objetivo ali contido, que seja ser rica, que seja alguma coisa assim, para que ela fazer o que faz, né? Ou, sei lá, você fala, o objetivo dela é viver histórias interessantes, então beleza. Combina com ela querer ver o circo pegar fogo porque ela quer experienciar coisas interessantes. E aí, o plot twist do final não seria que talvez ela tenha um objetivo intrínseco, mas esse lance do objetivo dela e talvez uma relação com o passado dela que fez com que ela agisse dessa forma. Eu acho que funciona. Mesmo ela sendo uma coadjuvante na história, eu acho que ela funciona porque a gente tem que lembrar que mesmo um personagem com menos importância na nossa história, dentro daquele mundo, né, ainda seria uma pessoa real, com passado, com pais, com um trabalho, com objetivos, sonhos, enfim, problemas, etc. Todos são pessoas, né, no final das contas, por mais que a gente esteja focando em um ou outro ali. Então é interessante tratar todos eles como tal. Claro que você não vai pensar nos objetivos e sonhos e passados do seu do figurante da sua história. Mas quando é um coadjuvante um pouco mais importante, eu acredito que ela seja, senão ele não teria enviado essa personagem aqui para eu refazer, é legal a gente trabalhar um pouco mais a fundo. Ela diz, se algo interessante, se vê algo interessante, ela aceita. Por exemplo, ajudar o protagonista a ferrar o vilão e ajudar o vilão a ferrar o protagonista. Então ali tem realmente essa relação de ela querer ver o circo pegar fogo e tal. Nisso aqui a gente tá consistente. Eu só acho realmente que falta ali talvez um pensar mais a fundo para talvez colocar em palavras essa relação dela de modo que ela fique uma personagem um pouco mais redondinha. Aí ele completa, ela só quer algo para se entreter, como o Shinigami do Kira. Legal, acho que funciona aqui, deu pra entender a ideia de pra onde o personagem tava indo. O design dela é um design bem interessante, também aqui você consegue ver, né, ela tem meio que uma junção ali com o gato, né, ela é meio gato, só que eu não sei se a intenção do personagem era fazer uma luva ou o que que era, mas eu gostei ali dos braços pretos ali, né, eu resolvi fazer eles pretos também, e aqui nesse caso você vê que eu tentei fazer um estilo mais minimalista ali pros braços dela, né, então a mão é
completamente preta e eu não fiz nem a divisão ali dos dedos e tal. Você consegue enxergar a silhueta dos dedos, mas eu realmente quis trabalhar só com a silhueta nesse caso ali, porque eu achei que combinava mais com essa aparência mais caricata dela. Uma dica de design que eu daria pro autor aqui é tentar pensar em meio que um símbolo só para ela, porque eu vi ali que, por exemplo, a gente tem esse chapeuzinho, né, que se repete, inclusive achei muito criativa a ideia do chapeuzinho no rabo, achei muito legal. Só que nesse chapeuzinho que tá no rabo, a gente tem meio que um reloginho. E ali no chapéu que tá nela mesma, a gente também tem alguma outra coisa ali que eu não consegui definir direito o que é, mas me parece um pouco um relógio também. E no peito dela ali, né, meio que no colar que ela tem, alguma coisa assim, né, no caso eu fiz ali como se fosse uma espécie de estampa da própria roupa dela, ela tem um olho. Então a gente tem ali uma certa simbologia ambígua, né, o olho dela também me parece um tapa-olho, mas ao mesmo tempo me parece aqueles monóculos. Então fiquei ali, tem várias simbologias dentro dela ali que eu não senti se conversarem, e mesmo lendo aqui sobre o papel dela na história, sobre, né, mais a personagem, eu não vi essas simbologias estarem entrelaçadas com quem a personagem é, por exemplo. Então, uma coisa que eu faria seria você usar uma simbologia só. Então, por exemplo, peguei aqui esse lance do relógio ali. Então, relógio nos chapeuzinhos e no lugar ali desse olho no colar, usa um relógio também. De repente, o círculo do olho ali, esse monóculo do olho também ser um relógio. Então, você meio que cria uma linguagem mais específica para essa personagem. Você pode falar, pô, Jason, mas não fica muito saturado, não fica muito simples, um personagem muito raso se eu fizer só uma linguagem? Eu acho que, na verdade, fica um personagem que é mais memorável, porque daí você vai associar esse personagem a essa figura, a essa simbologia do relógio. Quando você coloca várias simbologias diferentes, talvez o seu leitor vai prestar atenção só em uma e ele não vai reconhecer tanto as outras simbologias que tá ali, o que faz com que elas virem só meio que um mero adereço na personagem e tal. Então, no meu caso ali, eu mantive só o lance do olho ali, e talvez no máximo, se eu fosse aumentar, mas daí eu acho que poderia passar, seria colocar esse olho no chapéu, alguma coisa assim, mas particularmente eu acho que não tem necessidade. Da mesma forma que não tem necessidade, se for para a simbologia do relógio, ter que colocar o relógio em tudo. Eu só dei um exemplo aqui, mas você poderia só realmente colocar um grande relógio no peito dela e beleza, essa simbologia fica muito clara e muito visível, né? Quando a gente está fazendo um personagem ali de uma história, para tornar esse personagem um pouco mais lembrável, memorável, né? Esses símbolos eles funcionam muito bem, principalmente quando ele está diretamente associado a isso. Em um dos episódios anteriores aqui, né, um dos vídeos anteriores, eu desenhei um personagem que ele tinha essa simbologia com o azul muito forte, né? E aí eu falei, pô, já que você vai ter um mangá preto e branco, muito provavelmente, então toda a linguagem visual do mangá ser azul vai fazer com que você crie essa imagem de associar o azul com esse mangá, o azul com esse personagem, né? Então, não só no personagem que vai aparecer na capa ser azul, mas numa eventual edição impressa, o título ser em azul, outros detalhes de design da capa serem azul, vai tornar aquela, né, essa cor ali como parte da obra, de modo que ele vai lembrar da obra e vai lembrar da cor azul imediatamente. Então, mesma coisa que funciona com a personagem. Você cria uma simbologia onde você lembra da personagem e você lembra do lance do relógio, ou você lembra da personagem e você lembra o lance do olho. E isso tem alguma coisa a ver, de preferência, com o comportamento dela na história, com os objetivos dela na história, com o que ela vai passar ali, com quem ela é dentro daquela história, funciona muito bem. Por exemplo, dentro de uma personagem aqui, que a gente estava descrevendo, com uma personagem que quer meio que só ver situações interessantes, situações engraçadas, situações ali que fazem ela sentir uma certa adrenalina. E aí a gente pode criar um evento no passado dela que justifique essa atitude dela para que a gente trabalhe ela com um pouco mais de profundidade, ainda que isso seja um mistério no início da história, né? Beleza, para manter a personagem realmente mais misteriosa, mas a gente ter isso desenvolvido mais para frente para que a gente mostre que aquilo não foi gratuito. A simbologia do olho combina muito, porque ela seria uma personagem que está interessada em observar. Então, a simbologia do olho é algo que combina bastante ali com ela. E o que você achou desses personagens aqui? Tem algum outro comentário para fazer além dos que eu fiz aqui? Deixa aqui nos comentários, que eu tenho certeza que os autores vão vir aqui, né? E além de assistir os vídeos, vão ler os comentários, vão ver o que vocês estão falando aqui dos personagens dele. Lembra de deixar o like aqui para dar uma força pro canal. Se você não é inscrito, tá caindo nesse vídeo aqui de paraquedas, se inscreve e envia seu personagem para eu desenhar aqui em um vídeo futuro. Se você puder se tornar membro, vai me ajudar demais também.
vejo você aqui em um próximo episódio. Lembrando que os episódios aqui do nosso... Eu não tenho uma sigla para isso, mas nosso Desenhando Personagens dos Inscritos sai a cada 15 dias. Então, segunda-feira que vem, 6h30 da tarde, sai um episódio do nosso podcast analisando sinopse de mangá dos inscritos, e na outra segunda-feira, 6h30 da tarde, sai um vídeo aqui desenhando personagens dos inscritos, e a gente vai variando assim. Então, vejo você na semana que vem com a análise de sinopses, e daqui a 15 dias com um outro quadro aqui desenhando personagens. Falou, é nóis!